Em dezembro de 2001, uma mulher ligou para o 911 dizendo que havia matado um intruso para salvar os seus filhos. A polícia acreditou. A imprensa contou a história como um ato de coragem. Por anos, o caso permaneceu encerrado como legítima defesa. O problema é que a cena não sustentava a versão da invasão. Os ferimentos não indicavam luta. A trajetória dos tiros não fazia sentido. Anos depois, Tracy seria condenada por assassinato em primeiro grau. A pergunta não é apenas porque Dustin Wade morreu. É como uma história conseguiu se tornar verdade oficial e por quanto tempo isso pôde acontecer. Tracy Ann Roberts nasceu em 1964 em Chicago. Cresceu em família de classe média, estudou em boas escolas e era descrita como inteligente e articulada. Ela sabia como causar uma boa impressão. Em 1988, aos 24 anos, casou-se com John Pittman III, um cirurgião plástico. 2 anos depois, nasceu o filho do casal, um menino chamado Burt. O casamento se desgastou poucos anos depois. Em 1993, durante o divórcio, Tracy acusou John de abusar sexualmente do filho. As alegações foram investigadas, a criança foi entrevistada, exames médicos foram realizados. Nenhuma evidência confirmou a acusação. O tribunal concedeu custódia compartilhada a John. Tracy reagiu intensificando a disputa. Contratou advogados, acumulou registros, documentou interações, não aceitava a decisão. Para ela, John era uma ameaça e ela a única capaz de proteger o filho. A disputa se arrastou por anos. Advogados a descreviam como determinada, persistente e convicta de que estava sendo injustiçada. Ali começava a se consolidar um padrão: conflito extremo, acusações graves e uma narrativa em que ela ocupava o papel central de vítima e protetora. O divórcio foi finalizado em 1996. Tracy manteve parte da custódia, mas não conseguiu afastar John da vida do filho. O embate continuou nos tribunais. Ela se mudou com Burt e iniciou uma nova fase, mantendo a convicção de que havia sido prejudicada por um sistema que falhou em protegê-la. Amigos a descreviam como carismática, mas intensa. Dominava conversas, contava sua história com detalhes consistentes e segurança absoluta. Quem questionava sua versão tendia a se afastar, ou era afastado. Ao seu redor permaneciam os que confirmavam sua percepção. Quando conheceu Michael Roberts em 1996, sua narrativa já estava estruturada. Ela sabia exatamente como contá-la. Michael Roberts era empresário, estável, respeitado quando conheceu Tracy. Ela estava saindo de um casamento que descrevia como abusivo. Ela tinha um filho pequeno e precisava de apoio. Michael acreditou nela e não apenas acreditou, apoiou suas batalhas judiciais e sua versão dos acontecimentos. Tracy contou a Michael sobre John Pittman, sobre as acusações de abuso, sobre a luta pela custódia, sobre a injustiça de um sistema que, segundo ela, havia falhado em protegê-la. Michael viu uma mulher que havia sobrevivido a uma situação difícil, uma mãe dedicada, uma pessoa que merecia uma segunda chance. Eles se casaram em 1997. Tracy engravidou logo depois. Teve mais 2 filhos com Michael. A família se estabeleceu em Early, Iowa, uma cidade pequena e tranquila, onde Michael mantinha seus negócios. Tracy assumiu o papel de esposa e mãe em tempo integral. Controlava a rotina da casa, supervisionava a educação dos filhos, mantinha Michael informado sobre cada detalhe da vida familiar. Ela também mantinha a narrativa sobre John Pittman viva. Falava sobre ele como ameaça constante. Dizia que ele nunca havia aceitado a separação, que ele a culpava por tudo, que era capaz de qualquer coisa.
Michael ouvia e por muitos anos acreditou. A narrativa de vítima gerava empatia, gerava proteção e gerava confiança. E a forma como Tracy contava sua história produzia exatamente esse efeito. Dustin Wedge tinha 20 anos em dezembro de 2001. Ele cresceu em Early, Iowa. Era o tipo de jovem que todo mundo conhecia, trabalhador, amigável e sem histórico de violência. Ele havia trabalhado brevemente para Michael Roberts, fazendo pequenos serviços técnicos para ele e na propriedade da família. Michael o conhecia e Tracy também. Dustin não era um estranho. Era alguém que havia estado naquela casa em outras ocasiões. Ele tinha família, tinha amigos e, até então, nenhum envolvimento conhecido com crime violento. No julgamento, anos depois, a promotoria sustentaria que Dustin enfrentava dificuldades financeiras e teria sido atraído até a residência sob promessa de dinheiro. Mas naquela madrugada de dezembro, para quem o conhecia, a versão de que ele tentava invadir uma casa armado não parecia compatível com o jovem que Early conhecia. Na noite de 13 de dezembro de 2001, Tracy ligou para o 911. Ela disse que um homem havia invadido sua casa, que ele havia tentado atacá-la e que ela atirou nele para proteger os filhos. A polícia chegou e encontrou Dustin Wedge morto no porão. Ele havia sido atingido por 9 tiros, 2 calibres diferentes, alguns disparos pelas costas. Tracy apresentava ferimentos leves, contusões e marcas no pescoço que, segundo ela, eram resultado de ter sido estrangulada com uma meia calça. Ela afirmou que foi arrastada até o porão e que havia lutado pela própria vida. Também declarou que um segundo homem estaria envolvido e teria fugido. A casa, no entanto, não mostrava sinais claros de arrombamento. A porta pela qual Dustin supostamente teria entrado estava intacta. Peritos apontaram que alguns disparos foram feitos quando Dustin já estava caído e que a trajetória indicava tiros de cima para baixo. Dustin estava desarmado. A versão de Tracy era a seguinte: Dustin invadiu a casa. Ela pegou 2 armas, atirou nele enquanto ele tentava atacá-la. Ela estava sozinha com os filhos. Ela não teve escolha. Mas a cena física levantava dúvidas. 9 tiros, 2 calibres, tiros pelas costas. Não havia desordem compatível com um confronto prolongado, e ainda assim, Tracy tinha uma explicação para cada detalhe e a contava com convicção. A polícia de Early era pequena, casos de invasão com morte não eram comuns. Tracy era esposa de um empresário respeitado, mãe de crianças pequenas. Ela disse que agiu em legítima defesa. Investigadores ouviram sua versão, examinaram a cena, reconheceram inconsistências, mas concluíram que, naquele momento, não havia evidências suficientes para contestar a alegação de defesa própria. Nenhuma acusação foi apresentada. O caso permaneceu oficialmente encerrado. A imprensa local cobriu a história com base na versão fornecida pelas autoridades. Tracy foi retratada como uma mãe que protegeu os filhos de um invasor, corajosa, sobrevivente de uma situação extrema. Ela deu entrevistas, contou como foi assustador, como acreditava que iria morrer, como fez o que qualquer mãe faria. A narrativa se consolidou em Early, Iowa. O episódio passou a ser lembrado como um caso legítimo de defesa. Não houve nova acusação, não houve reavaliação pública naquele momento. E, para a maioria das pessoas ao redor, o caso estava resolvido. Mas Tracy não parou por aí. Meses depois do crime, ela apresentou um caderno espiral rosa. Disse que havia encontrado entre os pertences de Dustin Wedge. Segundo Tracy, o conteúdo do caderno indicava que John Pittman, seu primeiro marido, teria pago Dustin para atacá-la. A narrativa era esta: John nunca aceitou a separação. Ele queria se vingar. Ele teria contratado Dustin para matar Tracy. John Pittman foi investigado, mas a história não se sustentava. Especialistas questionaram a autenticidade do caderno e as circunstâncias em que ele teria sido encontrado. O conteúdo parecia artificial.
não surgiu nenhuma evidência independente que conectasse John a Dustin. Nenhuma acusação formal foi apresentada. Anos depois, promotores sustentariam que o caderno havia sido fabricado para reforçar a versão de Tracy. Mais uma vez, uma acusação grave, uma ameaça extrema, uma narrativa de vítima, e dessa vez havia um homem morto. Anos se passaram, Michael Roberts começou a questionar a versão de Tracy, e logo o casamento começou a enfrentar dificuldades. Pouco tempo depois, Michael pediu o divórcio. Em 2009, novas informações chegaram às autoridades estaduais e o caso foi reavaliado. Com a distância do tempo, as inconsistências ganharam novo peso. A cena do crime foi examinada novamente. Especialistas em balística analisaram a trajetória dos tiros. Peritos revisaram os ferimentos de Tracy. Em 2011, Tracer foi presa e formalmente acusada de homicídio em primeiro grau. A tese da promotoria era direta. Tracer planejou o assassinato, atraiu Dustin até a casa, atirou nele repetidamente e encenou a cena para sustentar a alegação de legítima defesa. A defesa insistiu na versão original. Dustin teria invadido a residência. Ela foi atacada, lutou pela própria vida e não teve escolha. O júri ouviu as duas narrativas. De um lado, a mãe que dizia ter protegido os filhos. De outro, a acusação de que a cena havia sido manipulada e que os disparos, alguns feitos quando Dustin já estava caído, eram incompatíveis com defesa própria. Os peritos da promotoria afirmaram que os ferimentos de Tracy não correspondiam a um ataque letal e sustentaram que o caderno apresentado anos antes havia sido fabricado. Após o julgamento, o júri a considerou culpada. Tracy Witcher foi condenada à prisão perpétua. Em novembro de 2011, Tracy foi condenada por homicídio em primeiro grau. A sentença, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O júri rejeitou a tese de legítima defesa. Aceitou a versão da promotoria de que o assassinato foi planejado e que a cena foi manipulada para parecer uma invasão. Dustin Wedd tinha 20 anos. Por quase 10 anos, sua morte foi oficialmente tratada como resultado de uma invasão frustrada. A imprensa repetiu a história, a comunidade aceitou, as instituições encerraram o caso, até que ele foi reaberto. Tracy nunca negou ter atirado. A questão sempre foi se aqueles disparos foram defesa ou execução. Mas o que este caso revela não é apenas um homicídio, é que, por quase uma década, uma narrativa foi suficiente para suspender o ceticismo coletivo. A cena levantava dúvidas, as inconsistências estavam lá, ainda assim, a história foi aceita. E isso levanta uma pergunta maior. O que transforma uma versão em verdade oficial? E por quanto tempo uma história convincente pode sobreviver antes que alguém resolva olhar de novo?